sábado? Então vamos lá. Tempinho pouco que a gente ainda tem. Título da lição e verso. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ok, o texto é de Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28. Antes da gente entrar para a lição, vamos ver o que a gente tinha que ter aprendido, sentido, praticado a partir do estudo da lição dessa semana. Os objetivos da lição estão lá no fim da lição, para quem tiver com a lição de professor. Quem não tiver, presta atenção. Vamos lá. Conhecer. A abordagem legalista para a observância do sábado em comparação com o exemplo e ensino de Cristo sobre esse tema. Ok, então, qual é o aprendizado da lição dessa semana, depois da gente aprender a pegar moedas no chão? O aprendizado para a lição dessa semana é um contraste entre dois modelos de encarar o sábado. Um modelo que vem de uma postura legalista e um modelo que vem de uma postura cristã. Ou seja, o contraste entre esses dois modelos de prática ou observância daquilo que é a essência do sábado. Então, esse é o objetivo de conhecimento, ou seja, entendendo como é que o legalismo adulterou, alterou, modificou o formato de observância do sábado, olhar para Cristo e ver qual é o exemplo dele dessa observância. E a partir daí entender o que significa de fato o sábado. Qual seria o sentimento resultante de entender o impacto de Cristo sobre a compreensão do sábado, o exemplo de Cristo sobre o sábado? As bênçãos sabáticas do repouso e da comunhão com Deus oferecidas a todos os crentes. Ou seja, enquanto o modelo de Cristo propicia o quê? Bênçãos, que mais? Oi? Repouso e comunhão. De que ordem? E que amplitude? Todos. Bom, se o sentimento resultante de perceber os exemplos de Cristo sobre a observância do sábado é desfrutar das bênçãos do repouso e da comunhão, dá para saber qual é o resultado do legalismo. É o contrário disso aqui. Maldição, cansaço e isolamento. Exatamente. Então, se esse é o sentimento, qual seria a prática, uma vez que a gente compreenda o significado do sábado e sinta a oportunidade de participar dessas três questões que estão envolvidas ali? Qual é a prática? Consagrar o sábado a Deus para refrigério espiritual, renovação física e crescimento nos relacionamentos. Portanto, sábado tem um foco. Qual é o foco do sábado? O seu autor. O sábado não é para mim no sentido do para mim egoísta. O sábado é um dia de referência. Entender isso é importante para que se desfrute do sábado. O sábado é um dia de referência. Ou seja, o sábado não é para mim no sentido do egocentrismo do modelo é para mim. O sábado é para Deus. No sentido do meu voltar de olhos, do meu referenciar as coisas todas que sou e tenho em Deus. Sou, tenho e faço em Deus. Então essa é a primeira questão. Por isso consagrar o sábado a Deus é a prática inicial de perceber o significado do sábado. Em consagrando o sábado a Deus, qual é a resultante para mim? Refrigério espiritual, renovação física, crescimento nos relacionamentos. Fruto do quê? Dessas três coisas. Cada uma dessas três coisas que estão na prática, como resultante de consagrar o sábado a Deus, vem de um desses três elementos. Então, o refrigério espiritual vem de onde? Vem da comunhão. A recuperação física vem do repouso. E o último elemento, o crescimento dos relacionamentos, vem da onde? Das bênçãos. Por que das bênçãos? O que é abençoar? Quando Deus abençoa alguém, ou seja, quando há bênção, o que é abençoar? Abençoar não é algo que eu receba para mim. Eu não recebo bênçãos para mim. Toda vez que Deus me abençoa para quem? Para quem vai encontrar comigo. Lembram da frase de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, quem Deus abençoa se torna canal de bênçãos. E se é canal de bênçãos, todo mundo quer estar com quem? Com quem é canal de
bênçãos. Isso revigora os relacionamentos. Ninguém quer estar com alguém que suga, quer estar com alguém que dá. Portanto, quando Deus abençoa aquele que crê, ele se torna um canal daquele que doa. Portanto, todo mundo que passa por você depois da bênção do sábado recebe o quê? As bênçãos do sábado. Porque você se torna duto, canal de bênçãos. Esse é o contexto dessa história. Dentro dessa abordagem, vamos tentar entender um pouquinho as dimensões do sábado que foram trabalhadas na lição. Há diversas maneiras da gente olhar para isso. Eu posso olhar de uma porção de maneiras diferentes esse contexto do sábado. Vou escolher uma dentre as diversas, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Se eu olhasse para o fenômeno criação, olhando para a estrutura humana na criação, a estrutura da Terra na criação, você vai encontrar 3 dimensões bem claras no desenho da criação. A primeira dessas dimensões que aparece lá, no desenho da criação, está logo no primeiro verso. No princípio, criou Deus céus e terra. Essa é a primeira dimensão do fenômeno criação. Deus. Ele aparece na introdução da Bíblia e aparece no último texto da Bíblia, se você olhar a última página dela. Começa em Deus, termina em Deus. A segunda coisa importante de olhar para isso, com essa perspectiva, é você entender a dimensão lateral disso. Deus criou o quê? Criou que coisas? Céus e terra. Então, a segunda dimensão dentro do fenômeno criação é a natureza, é o ambiente. É o lugar onde Deus criaria aquilo que é a essência da criação. Isso passa por 6 dias da criação. Os 6 primeiros dias da criação, até a criação do homem no fechamento do 6º dia como modelo completo, até lá Deus está criando ambiente. A terceira dimensão que aparece na criação, aparece aqui. No final do 6º dia, o homem. Bom, se eu olhar para a criação dessa forma, quando é que aparece o sábado? Depois que isso e isso estão feitos, prontos, acabados e com um qualitativo. Muito bom, mas ainda não está perfeito. Então, tem uma dimensão final dentro da criação que está aqui. Olhando dessa forma, e é só uma ilustração para a gente compreender um pouquinho algumas coisas, o sábado liga o que com o que? Deus com o homem com a natureza com... Entenderam? A dimensão do sábado é essa. Por que que no sábado a criação se fecha? Lembram? Capítulo 2 de Gênesis, se você olhar os 3 primeiros versos do capítulo 2, como é que estão descritos lá esses elementos da criação? Havendo, pois, Deus terminado toda a sua obra no dia 7º, o que fez no dia 7º? Descansou de toda a obra que como Deus Criador fizera. E fez o quê? Abençoou, santificou e... que mais? Abençoou, santificou e descansou. Ou seja, parou de fazer o que vinha fazendo. O que vinha fazendo? As coisas que diziam respeito ao quê? Ao ambiente e ao foco desse ambiente. Todas as coisas do ambiente foram feitas para quem? Para o homem. Todas foram feitas para ele. Quando termina o 6º dia, o que Deus diz? Domine sobre todas as coisas, ou seja, são todas suas, fiz para você. Então, domine sobre todas as coisas, aves do céu, peixes do mar, não esquece de dominar a mulher, está lá no texto. Só para não esquecer, quando Deus fala domine, fala para os dois, não fala para um só. Então assim, dentro desse desenho, Deus entrega aquilo que Ele criou para os dois que criou. E viu Deus que era muito bom, mas não está perfeito, a criação não acabou. A criação acaba no 6º dia. O que Deus cria no 6º dia? O homem. O que Deus cria no 7º dia? E o que é o sábado? Lembra aquela historinha? Dá um tempo? Para tudo, congela tudo,
porque agora a gente precisa entender por quê. Para quê? Qual é o sentido de tudo? Bom, beleza, onde é que está o sentido de tudo? Há uma coisa interessante aqui quando a gente olha para o sentido de todas as coisas. Todo esse processo aqui só teria sentido se houvesse o quê? Relações. O primeiro nível dessas relações é o nível filosófico dessas relações. Relações entre esses sujeitos na compreensão dos significados. Essa é a parte não material das relações. A parte imaterial das relações. A compreensão e o sentido das coisas. Até o momento sexto dia, tudo está voltado para que lado do ser humano? Se eu olhasse isso por essa dimensão, tá? Tudo está voltado para que dimensão do ser humano até o sexto dia? Todas as coisas estão voltadas para ele. Quando eu chego no sétimo dia, o que Deus faz? Todas as coisas se voltam para fora do sujeito. E aí elas criam um sentido, que é o sentido relacional. E esse relacional tem uma referência. Então, quando eu olho para o ser humano até o sexto dia, dali para frente, se ele continua sem o sétimo dia, tudo o que existe é para quem? Para ele. E ele quem? Ele indivíduo. Ele só. Quando eu vou para o sétimo dia, essa coisa se inverte. E quando se inverte, não é mais para ele só. É para ele e o seu semelhante. É para ele e o seu ambiente. É para ele e para o seu Deus. As coisas deixam de ser utilitárias para fazerem sentido. Bom, aqui a gente começa a perceber alguns dos efeitos do pecado de cara. A primeira referência de cara do pecado é que o pecado torna tudo utilitário, não útil. O que é utilitário? É quando eu justifico todas as coisas para o meu próprio bem, para o meu próprio uso. O foco está em mim. O primeiro efeito colateral do pecado, e aliás, o efeito causador do pecado na provocação de Lúcifer é esse. Viu, pois, que a árvore era o quê? Boa, agradável aos olhos, desejável para fazer o quê? Dar entendimento. Me fazer igual a Deus. O pecado inverte as coisas. Ao inverter as coisas, o que ele tem que quebrar obrigatoriamente? Qualquer coisa que provoque relações de que categoria? Qualquer coisa que provoque relações com algum grau de altruísmo, qualquer coisa que faça isso, tem que ser quebrada, tem que ser eliminada do fenômeno. Porque se mantiver essas coisas ali, o que o ser humano faz? Ele volta a estabelecer relações para o lado de fora dele. Portanto, não é sem grande perspectiva que Satanás tenha um alvo claro, bastante direcionado para que lugar? O sábado. Porque ele é a essência do formato das relações. Que é quando o ser humano se percebe não como um fim em si mesmo, mas como alguém que se relaciona com Deus, com o que Deus criou e com as pessoas. Dentro desse contexto, a gente pode agora entrar para os temas que a lição abordou. Primeiro, quem é o Criador do sábado? Por que Cristo fez questão de dizer isso? Eu sou o Senhor do sábado. E referenciar o sábado como sua autoria. Eu sei o que eu estou falando e sei o que eu estou fazendo porque fui eu que fiz. Quando Cristo diz isso, o que ele está levando, tanto as pessoas da sua época, quanto todos os que existiram ou vierem a existir, a focar. O sábado é um modelo de relacionamento entre um Deus pessoal com pessoas. Por quê? Se eu olho Deus na dimensão do Pai, que ninguém viu, o sábado é etéreo. É uma relação não entre uma pessoa e outra pessoa. É uma relação entre uma pessoa e um ser que é uma incógnita. Ninguém jamais viu a Deus. Porém, quando eu digo Cristo é o autor do sábado, o sábado cria uma dimensão pessoal.
Portanto, eu não estou me relacionando com um Deus que eu não conheço. Eu estou me relacionando com um Deus que se fez homem, habitou entre nós, e é ao mesmo tempo Deus e homem. Emmanuel, Deus conosco. Portanto, é uma relação entre pessoas que se conhecem, ou que querem se conhecer até o último nível e até a última dimensão possível. Então, esse é o primeiro sentido interessante da abordagem que Jesus faz do sábado ao questionar e colocar as coisas no devido lugar. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Por que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado? O homem não está para servir ao sábado. O homem está para servir a quem? Deus. Se eu coloco a dimensão invertida a respeito do sábado, o sábado cria uma dimensão pragmática. E aí a pergunta óbvia é: o que eu posso e o que eu não posso fazer? Quais são os limites e até onde eu posso ir? Isso é pragmatismo? O sábado não tem nada a ver com isso? Esse pragmatismo levou os fariseus, saduceus, escribas e todo o pessoal da época judaica a criar um conjunto de códigos legais, regras para o sábado, para definir pragmaticamente uma coisa muito simples: o chiqueirinho. E aí, como eu sei qual é o limite do chiqueirinho, eu posso trabalhar até onde em relação aos meus gostos pessoais? Até a borda do chiqueirinho. Porque eu defini que pecado é só quando eu cruzar para fora do chiqueirinho. A pergunta é: Deus criou um chiqueirinho? Não. Deus só criou um princípio. Qual é o princípio? Inverte o fenômeno. O sábado é para pensar para o lado de fora e não para o lado de dentro. Ponto. Eu só preciso disso, aí eu não preciso mais do chiqueirinho. Porque tudo aquilo que eu estiver fazendo, tudo aquilo que eu estiver pensando, que for para o lado de dentro, é errado. Tudo que eu estiver fazendo, estiver agindo, que é para o lado de fora, está certo. Então a pergunta única que eu tenho que fazer sobre o sábado é: eu estou buscando a minha satisfação ou a satisfação do outro? Eu estou buscando as minhas questões ou as questões do outro? E quando a gente fala outro, é o outro que está fora. Deus e o ambiente. E todos os sujeitos do lado de cá que não sejam eu. Essa é a única pergunta. Eu não tenho que perguntar o que eu posso ou não posso fazer. Eu tenho que perguntar o que é legítimo fazer. E o que é legítimo fazer é o que está na lógica inversa. E é exatamente aí que Jesus começa a sua trajetória de derrubar alguns dos paradigmas construídos de forma deturpada para a época. Como é que ele derruba isso? Com algumas perguntas. Posso fazer o bem no sábado? É lícito curar? É lícito comer? É lícito passear pela natureza? É lícito conviver com as pessoas? É lícito ajudá-las? Quando Jesus faz essas perguntas provocativas, seja pela sua atitude, pela sua postura ou pela fala mesmo, nas parábolas ou nas perguntas que faz, o que Jesus está fazendo? Tirando o foco das pessoas de si mesmo e colocando o foco das pessoas do lado de fora. Aliás, a vida do cristão, de forma legítima, deveria ser, exceto aos sábados, uma dimensão, entre aspas, a palavra, de equilíbrio constante entre essas duas dimensões. O lado de dentro e o lado de fora. Ou seja, o eu e o outro. Essa dimensão de equilíbrio está presente no mandamento de amor ao próximo. Se eu olhar o mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, por que não tem ame a Deus como a ti mesmo? Perceberam? A parte que tem explicação não está no ame a Deus. Ame a Deus sobre o quê? Tudo. E tudo sou eu e tudo mais. Agora, quando se fala ame ao próximo, tem um ponto de equilibração. Qual é o ponto de equilibração? Como a ti mesmo. Por quê? Porque o próximo é igual a mim, Deus não. Então eu amo ao próximo como a mim mesmo, para que eu não ame a mim mesmo mais do que ao próximo e ao próximo mais do que a mim mesmo. Porque qualquer dessas duas situações desequilibra o processo. Você se torna escravo desse pseudo-amor ao próximo, ou escravo do seu egoísmo. Para o cristão, essa dimensão é clara, mas isso só começa se o primeiro mandamento estiver atendido. Eu só consigo equilíbrio na segunda parte se a primeira estiver resolvida. Ame a Deus sobre todas as coisas. Nisso o sábado se torna pertinente também.
Porque o sábado referencia o ser humano no seu Criador para entender quem ele criou. E como eu devo amar quem ele criou. O sábado resolve uma parte dessas contas e Jesus resgata isso nos seus exemplos. Pronto. Moisés, a gente vendo esse papo mexendo com essa nova união brasileira, os discursos que ele faz, o foco praticamente é esse. Mas sempre foi. Sempre foi. Agora, a questão é por que o domingo? Né? Porque o foco dele não é o sábado. A proposta que Deus faz no sábado, ele está copiando igualzinho. A impressão, vamos nos amar. Igualzinho, exceto o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas. Eu posso copiar tudo isso aqui, ok? Inclusive uma postura de representação externa, ou seja, um modelo contra o modelo egoísta. Posso pegar todas as dimensões perfeitas da estrutura da graça, do modelo relacional bíblico, do cristianismo perfeito. Posso pegar tudo. Se eu tirar Deus da reta, o que acontece? O motivo está errado. Ou seja, você pode apontar para todas as direções perfeitas. Quando você troca o dia, o que você está admitindo? Não é Deus quem manda, sou eu. Portanto, o motivo pelo qual eu faço todas essas coisas boas continua sendo egoísta. Continua sendo egocêntrico. Portanto, eu não resolvi o problema central, eu não me desprendi a ponto de amar a Deus sobre todas as coisas. Logo, tudo que eu fizer depois disso será troca, será barganha. Portanto, eu não estou amando ao próximo como a mim mesmo. Eu estou amando ao próximo por causa de mim mesmo, o que é totalmente diferente. Eu mudei a lógica, porque eu perdi Deus como referência. Quando você faz isso, é exatamente a essência da manutenção do egoísmo. Isso é o que leva ao legalismo ou à informalidade. Porque são duas faces da mesma moeda, tá? De um lado está legalismo, do outro lado está liberalismo. São duas faces de uma moeda só, falsidade. Quando do lado de Deus eu tenho duas faces de uma moeda só. Justiça de um lado, misericórdia do outro, de uma moeda chamada amor. Então, esse desenho montado de forma arquétipa por Satanás desde o início das primeiras tentações lá com Adão e Eva, tem só um foco. Tira Deus da história. Não foi isso que Deus falou. E aí ele conta uma mentira. Quando ele conta a mentira, alguém sai na defesa de Deus. Mas sai na defesa de Deus porque Deus está sendo prejudicado? Ou porque eu quero ir na defesa de Deus como competência? A casca de banana, a jogada foi essa. Quando Eva sai na defesa de Deus, a próxima argumentação é mista. A primeira argumentação foi falsa, terminantemente falsa para provocar discussão. A segunda já não é falsa, ela é meio falsa. Quando eu mesclo a verdade e o erro, eu abro a cunha para poder produzir o engano. E aí qual foi a cunha? Não é bem assim a história. Se ele disse que não morre, isso não é bem verdade. É até verdade que ele falou que, de fato, não é das árvores, como eu tinha dito, que você precisava comer. Ou seja, você não pode comer dessa e de nenhuma mais. Deus falou o inverso. De fato, isso é verdade. Deus falou para comer de tudo menos dessa. O que não é verdade é que você vai morrer. Ou seja, Deus contou só uma parte da verdade, não toda. Portanto, eu fiz de Deus mentiroso. Ou, no mínimo, um sujeito que ocultou a verdade. Então, quando eu faço isso, eu provoco engano. Quando eu provoco engano, qual deveria ser a atitude de Eva? Na dimensão do equilíbrio entre essas duas facetas do mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas. Portanto, se alguém colocou um argumento e põe dúvidas sobre o caráter de Deus, a quem eu devo questionar? Deus. Volta para ele e pergunta. Puseram uma dúvida sobre o Senhor e eu não estou entendendo. Dá para me explicar? Como eu pedi, o que Deus pode fazer? Explicar. Se eu não pedir, ele não avança o sinal porque eu sou livre. Como Eva não pediu, ela assumiu um julgamento de Deus, condenou Deus e comeu do fruto. Essa é a questão. De forma simples e direta. O mesmo acontece com a mudança do dia. Quando eu troco o mandamento, eu estou dizendo o quê? Deus está fora da cena. Se Deus está fora da cena, eu já julguei Deus, condenei Deus e arbitrei sobre o fenômeno. Quando eu fiz isso, acabou tudo. Não importa o que venha pela frente, já acabou, por quê? Porque o que vai pautar a vida humana é o egoísmo. Sempre. Quando eu tirar Deus de cena, tudo se volta para mim, o tempo inteiro. Pastor, segurar aí no seu raciocínio dessa lição, que
A pergunta que eu vou fazer é de 2 lições atrás. Ok? O senhor não estava aí para substituir uma vez. Vai para a recuperação. Será pregado o Evangelho do Reino por todo mundo para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu queria saber o que é o tempo e o que é esse fim, porque aqui fala virá o fim. Nós sabemos que o tempo começou em 1798, né? O tempo do fim. Então, o que é esse tempo e o que é esse fim? Porque fala virá. Então, quando o Evangelho terminar de ser pregado, ainda virá o fim, né? Não será agora, Jesus. Eu peço perdão às pessoas aí, mas uma pergunta. Eu vou juntar isso com a pergunta lá de trás, que aí já resolve 2 problemas. A gente adianta o fim da lição de hoje e resolve 2 problemas de uma vez só. Deixa eu só organizar minha cabeça agora para voltar no tempo um pouquinho aqui. Vamos organizar a vida aí. Nós começamos aqui atrás, tá? Estávamos discutindo isso aqui. Ok? Tudo isso que a gente falou aqui está dentro dessa dimensão aqui. Ou seja, o tempo antes do tempo do fim é o tempo em que todas essas coisas acontecem. Desde a criação aqui atrás, a definição do formato, desenho da estrutura, que é o que a gente vinha discutindo até aqui. Beleza, ao longo desse tempo da criação, chega um momento em que o ser humano peca. E a partir daqui, o formato muda. Quando o formato muda, essas coisas aqui passam a criar um novo sentido. Qual é o sentido? Quem está do lado infiel e quem está do lado fiel. Infiel ao quê? A criação. Fiel ao quê? A criação. Então, tudo que acontece no intervalo entre o surgimento do pecado, Gênesis 3, e o início do tempo do fim, é o embate de construção do quê? De todo esse dilema entre a falsidade e a verdade. O centro dessa guerra quem é? O ser humano. De um lado Satanás, de outro lado Deus, e o centro dessa guerra é o ser humano. Posse dele. De quem o ser humano será? De Deus ou do usurpador de Deus? Quando eu chego no tempo do fim, a batalha está decretada como final. Portanto, daqui para frente, o tempo muda de dimensão, não no sentido físico do tempo. Muda de dimensão no sentido do foco da batalha. Ou seja, daqui para frente é o fim e não tem mais tempo. Ou seja, daqui para frente Jesus pode voltar quando? Qualquer época. Principalmente quando eu olho o fenômeno que marca a centralidade do tempo do fim. 1844, início do juízo. A partir do momento que o juízo começou, Deus pode encerrar o seu trabalho. Por que pode encerrar o seu trabalho? Porque já está definido quem é justo e quem é injusto. Porque o julgamento faz isso. Portanto, a vinda de Cristo está condicionada, em primeiro lugar, à decisão. Decisão de quem? De Deus, olhando para dentro dessa estrutura chamada terra e vendo quem? Quem é fiel e quem não é. Todos foram livres dentro do tempo para escolher. Fazendo isso, o fenômeno agora é o outro, que é, durante todo esse tempo, tem gente viva na Terra. Tem gente que morreu e tem gente que está viva. Quem está vivo ainda tem escolhas para fazer. E essas escolhas dependem de 2 questões. Primeiro, conhecer as opções. Segundo, decidir sobre elas. Quem é responsável por fazer conhecer as opções? Quem que é responsável por fazer conhecer as opções? A igreja. Nossa. Quem é responsável por fazer conhecer as opções? Repete bem alto para todo mundo escutar e não esquecer mais. Quem? Eu sou responsável por fazer conhecer as opções. Não tem nós, não tem igreja, não tem ninguém. Só tenho eu. Eu sou o responsável. Por que que eu sou responsável? Porque em algum momento da história eu escolhi transitar daqui para cá. Quem está do lado de cá? A igreja? Não. Quem está do lado de cá? Nós? Não. Quem está do lado de cá? Eu. Sou eu que faço a opção. Porque eu posso estar sentado no banco da igreja e estou perdido. Portanto, não é nós. Não é o muro. Não é a igreja. Agora já não foi moeda, tá? Não é nada disso. Sou eu. Eu faço a escolha. Eu decido. Eu sou responsável pela minha escolha. Portanto, eu sou o responsável pela pregação, pelo testemunho.
Então, quando você me pergunta, em primeiro lugar, o que é o tempo? O tempo é o tempo delimitador da escolha de quem está vivo. Esse é o tempo. Portanto, quando é que Jesus volta? No mesmo verso de Mateus 24:14. Quando é que Jesus volta? Quando este evangelho do reino for pregado em testemunho a quem? A todas as gentes. Então, duas coisas importantes. Primeiro, quando. Segundo, a quem. O quando é aqui. E o a quem? Estava aqui. Todos. Quem prega? Eu. Por que é testemunho e não pregação? Embora a pregação seja parte do testemunho. Por que testemunho? Porque testemunho é uma escolha de transição de uma vida daqui para cá. E isso se faz pelo quê? Vida. Ou seja, quando eu olho essa dimensão, o que essa dimensão está trazendo de volta? Relações. De um sujeito que está morto para um sujeito que está vivo. E que promete para esse sujeito o quê? Acabar com isso e voltar a viver. Portanto, vivos têm condições de pregar para o mundo e não mortos. Ou seja, quando eu assumo viver por Deus, eu deixo de estar morto nos meus pecados e passo a estar vivo em Cristo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Isso é testemunho. Então, se eu olhar para essa dimensão, isso é o que acontece. A segunda parte da sua pergunta estava centrada onde, lembra? Virá o fim. Qual é o fim? O fim também tem dimensões. A primeira dimensão é o fim para o fiel. Quando é que vem? Pela morte ou pela... Aqui assim, ó. Um pouquinho antes das pragas e destruição do mundo. Quando é que vem o fim para os fiéis? Quando é que vem o fim para os fiéis? O que todo fiel espera para poder terminar a obra? O cumprimento de Atos 2 na vida de quem vive no tempo do fim. Derramamento do Espírito Santo. Joel capítulo 2, Atos capítulo 1, 2 e 3. Ok? Isso é o que todo mundo espera. Quem está onde? Aqui. Espera o Espírito Santo por quê? Porque para terminar a obra e atingir todos, isso é uma obra sobrenatural, não natural. Portanto, quem é fiel espera isso para completar a obra. Que obra? Fornecer escolhas. Mas não só fornecer escolhas. Desmascarar o quê? O infiel. Há duas formas pelas quais eu desmascaro o infiel. Forma número 1, eu vivo. Forma número 2, eu explico aquilo que eu vivo. Para eu fazer isso de forma global, eu preciso de um poder que vai além da conta humana. Esse é o desenho. Então, por que virá o fim? Você traz isso para dentro de que perspectiva? Mateus 24 está em que perspectiva? O amor de quase todos se esfriou. Onde eu estou? Final do século XIX, final do século XVIII e XIX. O amor de quase todos se esfriou. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Naquilo que se esfriou de quase todos. Voltamos para onde? O que se esfriou? O amor. Onde estava a dimensão do amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O que se perdeu foi isso. O que precisa se recuperar? Isso. Quando é que o Espírito Santo será derramado? Quando é que virá o fim? Quando houver amor. Não tem outra discussão. Quando é que o Espírito Santo se derramou sobre os discípulos lá em Atos 2? Quando todos se tornaram não havia dissensões entre eles, não havia hierarquia entre eles, não havia preocupações que não fossem única e exclusivamente a salvação das pessoas e a expectativa da manifestação completa de Deus. Aí Deus apareceu. Beleza, traz tudo isso agora para a dimensão da lição dessa semana. O que Cristo fazia no sábado? Simples. Ele amava as pessoas. Já percebeu? A lição fala disso. Percebeu que os milagres que Jesus fazia no sábado não eram pessoas que procuraram Jesus aos sábados? Eram pessoas que Jesus procurou aos sábados.
Saiu de si para se voltar para o outro. Não é que Jesus não vivia voltado para os outros no resto da semana. Mas ele fazia questão de focar isso. Durante a semana ele estava disponível. No sábado ele corria atrás. Entendeu a diferença? A semana inteira Jesus passeava por todos os lugares e estava disponível. Qualquer um que parasse Jesus em qualquer canto, ele parava e resolvia a conta. No sábado ele invertia a conta. Enquanto todo mundo se voltava para si mesmo, Jesus fazia o quê? Saía correndo atrás. Porque no sábado você não ia encontrar ninguém. Por que você não ia encontrar ninguém? Sempre estava todo mundo aonde? Na sinagoga. Jesus era judeu. Estava vivendo entre os judeus. No sábado estava todo mundo aonde? Na igreja. Vai encontrar o povo aonde? O que ele fazia? Ele ia para a sinagoga para ler, ouvir e pregar e comungar com as pessoas e com Deus. Aí terminava a igreja. O que Jesus fazia? Ia correr atrás no momento em que as pessoas saíam do intervalo entre a igreja e a casa. Ele aproveitava esse tempo para fazer o quê? Inverter o paradigma. Porque ali era público, enquanto estava todo mundo olhando para si mesmo, presos às regras e aos formalismos criados por eles mesmos, o que Jesus fazia? Amava as pessoas. Só que amava do jeito que ninguém imaginava. E provocava a discussão. Ao provocar essa discussão, o que Jesus traz à cena? Traz à cena a referência, que de fato é importante. Bom, vai para o fim da história. O que é o fim? Qual é a última referência da lição? Dá uma olhada lá, título de quinta-feira, o que diz lá? O sábado depois da ressurreição. Ou seja, o sábado depois do processo da ressurreição de quem? De Jesus. Qual é a dimensão do sábado depois da ressurreição de Cristo? Qual era a essência do sábado? Vida. No sábado, Jesus descansou, no pior dos lugares. Pela manhã ele sai para fazer o quê? Mostrar para os outros o resultado. Começou a semana, o que ele mostra? De domingo à próxima sexta ele vai mostrar o resultado. Até o próximo sábado. O sábado depois da ressurreição tem o mesmo sentido que tinha antes, não mudou nada. Que grande mudança a cruz ou o Cristo provocaram sobre o sábado? Nenhuma. Exceto uma mudança de perspectiva. Enquanto até aqui, cruz, o sábado tem uma perspectiva passada, depois da cruz ele passa a ter uma perspectiva futura. Qual é a perspectiva futura? O dia em que poderemos celebrar o sábado com Cristo pessoalmente, outra vez. É só isso que mudou. Só isso que mudou. Então, o sábado é a marca da esperança. Qual a esperança? De que o Senhor do sábado passará o sábado conosco, outra vez. Vivos e não mortos. Portanto, o sábado é a esperança. Ele muda o olhar dessas questões. Quando virá o fim? Bom, o fim virá nessas dimensões. A certeza da promessa cumprida, derramamento do Espírito Santo. A percepção do resultado, milhares e milhares, milhões e milhões se convertendo da noite para o dia, como também milhares e milhares se decidindo a permanecerem fiéis da noite para o dia. E decidindo de forma completa. Quando as decisões são tomadas, a história para. Para quê? Para Deus desmascarar quem é infiel. E enquanto Deus está desmascarando quem é infiel, queda das pragas, o que eu sei que acontece no fim das pragas? A vinda de Jesus. Lembra? Ele já mostrou isso uma vez. Mandou Moisés para o Egito, e o que acontece no fim das pragas? Libertação. O que acontece no fim das pragas? Libertação. Do quê? Da opressão do pecado. Deus desmascara para tirar da opressão. E aí vem a segunda parte do fim. Qual é a segunda parte do fim? A vinda de Cristo. Ainda há uma terceira parte do fim, que só vai acontecer 1000 anos depois, que é a terceira e última vinda de Cristo. Essa terceira e última vinda de Cristo marca a condenação. A primeira vinda de Cristo, ou a segunda na sequência da morte, segunda vinda de Cristo, marca a distinção, desmascarou. A terceira
ela é análoga, se a gente quisesse fazer uma brincadeira de metáfora, de analogia, a um mar que se abriu e que se fechou sobre os que perseguiram. São duas dimensões. Até aqui, ou seja, até esse momento, ainda há alguma perspectiva na mente do ímpio de que ele possa vencer Deus. Quando o mar se fecha sobre ele, essa dimensão acabou. E sepulta os ímpios definitivamente. A libertação do povo de Israel também tem uma metáfora interessante com isso aqui. Todos os ímpios ressuscitam, todos os ímpios recebem a condenação depois do milênio e encerra-se a existência deles. O mar se fecha. Novos céus, nova terra. Tudo se fez novo. Então, quando eu olho para a perspectiva do sábado, o sábado tem todas essas dimensões embutidas nele. É no sábado que eu olho tudo isso. É no sábado que eu dou um bico na agenda e paro tudo. Descanso. E não é o descanso no sentido da letargia ou da paralisação do corpo, no sentido literal do termo. É a paralisação da mente, que é mais importante do que a do corpo. Eu tiro o foco de um monte de coisas que me aborrece a semana inteira, pela condição de estar no mundo de pecado, e desfoco de tudo isso, dou um bico na agenda e dane-se o mundo, entre aspas a palavra. Agora, toda a minha dimensão é viver o céu, durante 24 horas. Quando eu faço isso, o que eu descubro? Que o céu é aqui, entre pessoas que precisam do mesmo céu. E aí o meu foco, além de voltar para Deus, volta para o meu semelhante que precisa do quê? Do céu que é aqui. E que está onde? O reino de Deus está dentro de vocês. Quem precisa do reino de Deus? Bom, eu já ganhei. Quem precisa? Meu próximo. E o pastor? Você viu? Oi? E o pastor? Qual pastor? E o pastor? Não, qual pastor? Os pastores. É a mesma coisa? Que diferença tem entre o pastor e um ser humano comum? Ele pode dar um bico? Ele tem que dar o bico. Ele dá um bico? Tem que dar. Então, Tem? Foi bom você usar esse exemplo. Lembra quando eu falei sobre a inversão de modelo de Cristo? Durante toda a semana, Cristo está como? Disponível. No sábado, Cristo está como? Correndo atrás. Como deveria ser a vida de um pastor. Mesmo. Se ele assumiu viver essa missão de forma completa, como deveria ser a vida dele? Durante a semana, disponível. No sábado, corre atrás. Entendeu a diferença? Se perder essa perspectiva, o sábado vira trabalho e a semana perde o foco. esse é o perigo, né? Eu passo a amar mais a obra do Senhor do que o Senhor da obra. E isso é o perigo. Então assim, fechando tudo isso, quando eu trago essa dimensão e percebo essas questões, onde entra o grande repouso do sábado? De um lado, o bico na agenda, do outro o quê? Esse aqui. Quando eu vou e paro um momento para poder observar a natureza, porque durante a semana não dá tempo. A única natureza que eu observo durante a semana é a natureza morta. Os prédios, o trabalho e todas as demais coisas da semana. Se eu inverto essa abordagem, o que acontece? Eu passo a perceber que, a despeito de todos os efeitos do pecado, Deus está onde ainda? Tudo aquilo que Deus criou ainda reflete, mesmo com todos os efeitos do pecado. Eu estou falando do que Deus criou, não os prédios, porque os prédios quem criou foi a gente. Quando eu olho para as coisas que Deus criou, isso refrigera a alma. Por quê? Eu continuo percebendo que Deus se faz presente em todas as coisas. Romanos capítulo 1, versos 18 em diante. Tudo que de Deus se pode conhecer está onde? Revelado e presente em todas as coisas por Ele criadas. Lembrando que natureza é isso que está fora e natureza também é isso aqui. Não que o ser humano pertença à natureza, como digam os naturalistas ou evolucionistas do século XVIII e XIX, mas no sentido de que o homem está integrado a esse processo, porque tudo isso que Deus fez também está vivo e trocando com esse ser humano nesse refrigério. Não num sentido místico do termo, mas no sentido de que essas coisas sim Deus criou para nós, não essas. Essas aqui Deus não fez para nós, essas nós fizemos para a gente. As que Deus fez estão lá fora. Então, essa percepção daria ao sábado uma dimensão correta e uma aplicação correta da prática da nossa convivência uns com os outros
com Deus e com o sábado. Se isso for a verdade, de fato, o sábado será não só útil, mas vital para resgate daquilo que se perdeu com a essência do pecado. Se não for assim, estaremos presos ao formalismo, ao legalismo, ou daremos um bico em tudo isso e nos jogaremos no liberalismo extremo, onde nada mais importa. A decisão depende só de nós, no sentido de olhar para o Deus desse sábado, entender que Ele não é um Deus de ordenanças, mas é um Deus que sabe o que funciona. Isso é diferente da ordem. Manual de instruções não tem nada a ver com ordem, tem a ver com saber como funciona. Mas se eu olhar para o manual de instruções como um Deus que dá ordens, eu perco a perspectiva e entro na abordagem de Satanás. Deus nos deixou instruções porque Ele sabe como a máquina funciona, sabe como as coisas foram feitas e sabe o que é melhor para nós. Essa é a dimensão correta, essa é a forma de enxergar todas essas coisas. Que Deus nos abençoe, para que de fato possamos desfrutar das horas do sábado com todas essas dimensões. É o que eu desejo para vocês. E Pai está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos, pela oportunidade de estarmos vivendo, apesar da distância da criação, um dos únicos elementos da criação que permanece perfeito, a dimensão do tempo, a dimensão do sábado. Dá, Senhor, que possamos entender todos os significados ao redor desse tema, mas principalmente entender que o objetivo do sábado é um modelo relacional entre Deus e o homem e seu semelhante, o homem e a natureza. Dá que esse sábado possa de fato nos refrigerar, recuperar o nosso foco, dar a dimensão correta da percepção do outro, do modelo altruísta e principalmente desenvolver nas nossas relações um modelo de amor, última marca necessária para o teu povo. Isso é o que lhe pedimos, com perdão de nossos pecados, mas confiado nos méritos de Cristo e em nome de quem oramos. Amém. Sublime amor, amor de Deus, que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus enviou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senti então mar se transformasse em papel, o céu também, e apenas eu deslizasse, dizendo que esse amor contém. Daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever. E o céu seria muito pequeno pra tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor.